Lula está em modo sobrevivência. Após uma derrota histórica no Senado, imposta por Davi Alcolumbre, o presidente da República se vê preso numa armadilha que ele mesmo ajudou a construir. De um lado, um aliado que se tornou adversário e que carrega um escândalo nas costas. Do outro, um Supremo Tribunal Federal do qual Lula tenta se distanciar, mas que tem poder para retaliá-lo a qualquer momento. Para entender a crise atual, você precisa conhecer dois personagens centrais. O primeiro é Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Ele foi, por muito tempo, um aliado importante do governo Lula. Era ele quem segurava votos, articulava acordos e garantia que as pautas do Palácio do Planalto avançassem no Senado. O segundo personagem é o próprio Lula, um presidente que chegou ao terceiro mandato apostando na mesma estratégia que funcionou em 2006, a imagem do trabalhador humilde perseguido pelas elites. O problema é que o Brasil de 2026 não é o Brasil de 2006. A informação circula de forma descentralizada, as investigações chegam antes das narrativas e o eleitor tem acesso a dados que antes ficavam escondidos nos bastidores. Foi nesse cenário que a relação entre Lula e Alcolumbre explodiu. Alcolumbre impôs ao governo Lula uma derrota que já está sendo chamada de histórica no Senado. Os detalhes da votação são relevantes, mas o que importa entender é o sinal político que ela manda. O presidente da República não controla mais a agenda da Casa Legislativa, que deveria ser sua aliada. A reação de Lula foi calculada. Segundo a apuração, ele decidiu esticar a corda com Alcolumbre, mas sem romper completamente. A estratégia é retirar alguns cargos ocupados por aliados do presidente do Senado dentro do governo federal. Uma punição cirúrgica, não uma guerra aberta. Por quê? Porque Lula ainda precisa de Alcolumbre para governar. Sem apoio no Senado, pautas não avançam, nomeações não são aprovadas e o governo paralisa. É a armadilha clássica da política brasileira. Você pune quem te traiu, mas não pode dispensar quem te traiu. Enquanto a crise política se desenvolvia, as investigações da Polícia Federal trouxeram à tona um escândalo que complica ainda mais a vida de Alcolumbre e, por tabela, do próprio governo Lula. O caso envolve um aporte de 400 milhões feito pelo Fundo de Previdência do Amapá, chamado ONEPRE, em letras financeiras ligadas ao Banco Master. O Banco Master está no centro de uma investigação sobre irregularidades financeiras que afetam recursos públicos. O ponto crítico é o seguinte: o presidente da ONEPRE, Jocildo Lemos, admitiu ter sido indicado para o cargo por Davi Alcolumbre, ou seja, o homem que autorizou o investimento de 400 milhões em papéis ligados ao Banco Master foi colocado naquela cadeira pelo presidente do Senado. Lula tentou se distanciar do caso. Afirmou publicamente que se petistas ou ministros do STF estiverem envolvidos, terão que responder individualmente. Na prática, essa declaração foi lida como uma tentativa de se eximir de responsabilidade. Mas há um problema óbvio nessa estratégia. O escândalo aconteceu no seu governo, com pessoas indicadas por aliados do seu governo. A conta política sempre recai sobre quem está no comando. Há um terceiro elemento nessa crise que é o mais delicado de todos. Lula começou a se distanciar publicamente do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, hoje considerado um dos ministros mais desgastados politicamente do tribunal. A estratégia de Lula é compreensível do ponto de vista eleitoral. Aproximar-se do STF num momento em que o tribunal acumula críticas de diversos setores da sociedade é politicamente custoso. O presidente tenta se reposicionar como alguém independente do judiciário. O problema é que essa jogada carrega um risco enorme. O STF tem poder institucional para retaliação política. Um tribunal que se sente atacado publicamente pelo chefe do executivo pode, dentro de suas atribuições legais, criar obstáculos significativos para o governo. Lula está abrindo uma frente de conflito com um poder que tem instrumentos para responder e que já demonstrou que não hesita em usá-los. A expressão que melhor define o momento do governo Lula é modo sobrevivência. O presidente não está governando com folga, está administrando crises, apagando incêndios e tentando chegar ao fim do mandato com condições mínimas de disputar uma eventual reeleição ou de manter seu grupo político no poder. A estratégia dos dois Lulas, o trabalhador que venceu a pobreza e a vítima das elites, funcionou em 2006 porque a narrativa era controlada.
Hoje, investigações aparecem antes das versões oficiais, vídeos circulam antes das notas, e o eleitor compara o que foi prometido com o que foi entregue em tempo real. O PT aposta numa investigação ampla do escândalo do Banco Master para desgastar adversários, em especial Alcolumbre. É a rede política do partido sendo acionada para desestabilizar quem ameaça o governo. O precedente existe. Foi o que aconteceu com Eduardo Cunha, derrubado politicamente sem que o PT precisasse de uma votação formal para isso. Lula chegou ao terceiro mandato como se o Brasil de 2022 fosse o Brasil de 2002. Apostou nos mesmos instrumentos, na mesma narrativa, nos mesmos aliados. O problema é que o país mudou e o governo demorou para perceber. O escândalo do Banco Master não é apenas mais um caso de irregularidade financeira. Ele revela algo estrutural. Quando você governa distribuindo cargos para manter coalização, perde o controle sobre quem ocupa esses cargos e o que fazem com eles. A conta chega, e ela sempre chega no pior momento. A relação com o STF é a aposta mais arriscada de todas. Lula pode ganhar pontos com o eleitor mais crítico ao tribunal. Mas qualquer decisão judicial desfavorável ao governo, a partir de agora, será lida como retaliação e criará um novo ciclo de crise institucional num país que já tem crises de sobra. O que você está vendo não é uma crise passageira, é a soma de escolhas feitas ao longo de 3 anos de governo, chegando à superfície ao mesmo tempo. Alcolumbre, Banco Master, STF, são 3 frentes abertas simultaneamente, cada uma com capacidade de consumir energia política que o governo não tem de sobra. Se este vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo de verdade nos bastidores do poder, compartilha e inscreva-se para não perder os próximos vídeos.